Queridos, os nossos encontros, eles não são encontros meramente para passarmos tempo. Estamos em casa e resolvemos ir num lugar para distrair a cabeça. Não é assim. Nossos momentos de celebração, eles não são momentos pirotécnicos. E essa palavra pirotécnicos vem de pirotecnia, e que é o artifício ou os meios que aqueles que fazem grandes shows no teatro, nas ruas, se utilizam jogos de luzes, de som, de fogos, para chamar a atenção do povo e fazer com que o povo viva com intensidade aquele momento. Há de convir que a nossa mente, hoje, com o desenvolvimento da neurociência, nós sabemos hoje, através de especialistas, que a nossa mente possui vários gatilhos que, uma vez ativados, eles liberam certas enzimas que trazem coisas boas ou ruins ao nosso corpo. Então, algo muito bem tratado, muito bem feito, pode liberar uma emoção maravilhosa, mas o nosso encontro também não é somente emoção. Um dia perguntaram, mas quando o Espírito vem sobre a pessoa, ou habita a pessoa, não faz a pessoa gritar, não faz a pessoa pular, não faz a pessoa sorrir, não faz a pessoa fazer nada disso. Aí eu falei, não, mas perceba bem, quando você dá um presente para uma pessoa e para outra, cada uma possuirá uma reação diferente. Tem pessoas que sorriem de alegria e tem pessoas que choram de alegria. Tem pessoas que ficam mais contidas e tem outras que ficam radiantes. Cada uma externaliza a sua emoção de uma forma. Logo, evidentemente, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, não há uma padronização do jeito como ela deve reagir. Porque essas pessoas, elas não são podadas de suas emoções. A ação de Deus em nós não inibe quem somos, na externalização daquilo como da maneira como nós reagimos diante dos movimentos dos céus. Por isso, entendemos que nosso encontro não frisa apenas o emocionalismo, mas também não podemos subtrair as emoções. Falava num ensaio de quinta-feira da banda Sou Casa, que a adoração não é só canção, mas canção também é a adoração. A adoração é a vida, nossa vida diante de Deus. Logo, cantar, tocar, se relacionar com o irmão, conduzir a casa, o trabalho, servir no templo, tudo isso também é a adoração, a mordomia com o próprio corpo, cuidado consigo, isso é adoração. Mas cantar também é adoração. E um dia, ouvindo um pastor muito conhecido, e citei o nome no dia, mas hoje vou me ater em não fazê-lo, um pastor disse que no momento de louvor você não pode interagir com o povo, que o povo tem que ir naturalmente, momento perfeito. Mas enquanto não tem esse momento perfeito, o que a gente faz? Nós vamos interagindo porque nos foi dado, através do nosso talento, conduzir o povo a uma adoração genuína, também através de canções, ao Senhor. Por quê?
Porque todos nós temos pontos que precisam ser ativados. Então a nossa celebração, ela é pautada no quê? Ela é pautada em uma demonstração real de uma adoração a um Deus de quem somos. Não foi à toa que Paulo escreveu à igreja de Roma, ele disse, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nossa celebração é o momento em que nós nos reunimos como igreja para exaltarmos o Senhor de todo o nosso coração, deixando os pormenores não no lado do esquecimento, porque é impossível. Sendo pessoas saudáveis, nós lembramos. Sendo pessoas saudáveis, nós sentimos. Sendo pessoas saudáveis, nós nos emocionamos. Mas quando estamos aqui, nós entendemos que até toda essa devastação que está em nossa alma, uma vez sendo condicionada a Deus, também vai diante do Senhor como oferta suave à narina dele, mostrando que apesar de, a despeito das situações que vivo, Deus é primeiro em minha vida. Então a adoração, segundo uma das explicações da palavra, é reverenciar uma autoridade. E se Deus é uma autoridade, então nós nos encontramos em reverência a essa autoridade. E há de convir que reverência não tem padrão, porque reverência é uma atitude viva e não morta. Se padroniza, se torna uma ação morta. Ação viva é aquela ação espontânea, que está ali balizada entre temor e temor, mas que não tira o ponto da entrega. Então todos que entram para celebrar esse Senhor Todo-Poderoso, mas elas automaticamente, elas não ficam da mesma forma. Porque à medida em que a palavra vai penetrando o coração, a mente da pessoa, ela vai sendo gradativamente transformada. Ela de fato não vive como sendo uma antiga pessoa, ela vive como uma nova criação a partir do encontro da palavra. Mas a pessoa está toda errada, está tropeçando, comete erros terríveis. E o que fazemos? Seguimos a orientação de Paulo, corrige, mas que essa correção não leve à morte. Estudamos há 2 semanas atrás, disciplina em amor. Por que fazemos isso? Porque o que transforma o ser humano não são as regras. O que transforma o ser humano é a palavra de Deus, tomando lugar no coração dele. Todos nós somos diferentes. Uns mais altos, outros mais baixos, uns mais finos, outros mais cheinhos. Uns mais faladores, outros menos. Então não existe um modelo, uma matriz, uma forma. Então, ouvindo um dia um pastor, que por muito tempo foi uma referência, hoje eu não ouço tanto, mas o respeito, eu cheguei a esse aprendizado. O Evangelho nunca foi forma, o Evangelho sempre foi forma. Porque se o Evangelho for forma,
Quem é redondinho, o evangelho sendo quadrado, ele não vai conseguir preencher toda aquela vida. E se a pessoa for quadrada e o evangelho redondo, também não vai conseguir preencher toda aquela vida. Mas a minha Bíblia diz que o evangelho entra no nosso coração e nos preenche completamente. E se for dessa forma, então o evangelho não é forma, o evangelho é forma. Porque a forma onde entra, ela vai preenchendo todos, mas todos os espaços daquele local. Ele preenche a nossa mente, ele preenche o nosso coração, ele nos muda em nossas atitudes, mas tudo isso através da palavra. Por isso que todos que estiveram com Cristo, de fato foram transformados, porque iam ouvindo a palavra, iam colocando em prática aquilo que iam ouvindo, mas colocando em prática segundo o padrão do outro, do mestre, do outro mestre, do outro sacerdote. Evidentemente que não, iam colocando em prática segundo a mesma palavra que foi liberada para a vida deles. Logo, o padrão para a vida deles não era o sacerdote A, não era o escriba B, não era o fariseu C. O padrão para a vida deles era o estilo de vida de Jesus. Por isso que em Mateus 11, naqueles versículos que, gente, eu viro e mexe e cito aqui porque eu gosto demais, Mateus 11, versículo de número 27 em diante diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles que o Filho quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Nenhum homem, então, seria capaz de transformar o outro conforme a transformação que Deus deseja para a vida do ser humano. Então, o que aconteceu? O próprio Deus se encarnou em Cristo Jesus, sendo Cristo Jesus, e tornou-se exemplo para todos nós. Por isso que ele continua dizendo ainda nos nossos dias: vinde a mim e aprendei de mim. Seria fácil nós amarmos os nossos amigos e odiarmos os nossos inimigos, mas o Evangelho muda, a pirâmide, o Evangelho mostra que, não, nós precisamos amar os inimigos, ao contrário do que estava estabelecido. Mas é impossível fazer isso, é dessa forma, assim como é impossível nascer de novo aos olhos humanos, no raciocínio humano. É impossível perdoar quem me fez mal, de fato, assim como é impossível ter uma vida transformada com o olhar humano. Por isso que o Evangelho, ao ponto que ele é transformador, ele também é algo radical. Porque se formos olhar conforme a percepção humana, perceberemos que talvez aquilo que escrito está não se enquadra à nossa realidade, mas aí que está o ponto. Aquilo que é dificílimo para nós é possível para o Senhor. Por isso que o Senhor não apenas estreou um novo e vivo caminho, mas Ele mesmo se tornou esse caminho, e Ele também se tornou o pastor para nos conduzir nesse caminho. Olha só o processo. Logo, Jesus é o início da nossa salvação e Ele também é o fim. Ele é o começo e Ele é o fim de todo o processo salvífico. Porque se dependesse de nós, não conseguiríamos. Quem é bom? Ninguém é bom.
Por mais que tenhamos atitudes morais coerentes para a sociedade, eu penso de verdade que se houvesse uma tecnologia que conseguisse colocar imagens nos nossos pensamentos e essas imagens ficassem constantemente aqui, passando uma tela sobre a nossa cabeça para todo mundo ver, perceberíamos perfeitamente que nenhum de nós salvaria. Por isso que Paulo, ao escrever os Romanos capítulo 13 e também no capítulo 6, versículo de número 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um sequer. Mas aquilo que era impossível para um homem, em Cristo tornou-se possível. Por isso que a ação da transformação e desse encontro, de qualquer encontro nós tivermos, é um momento de grande celebração ao Senhor, mas é evidente que quem entra não consegue sair diferente. Melhor, da mesma forma, a não ser que vá a algum encontro simplesmente para passar tempo. Aqui nessa casa não existe pessoas desse jeito. Eu fico felizaço quando eu estou pregando desse jeito e eu não vejo ninguém no celular, conversando, mostrando interesse. Por quê? Porque apesar de ser um homem falando, mas na verdade o que o homem está falando é a palavra de Deus. E não é o homem que está transformando, mas é a palavra que está sendo liberada e está encontrando espaço aqui. E aí quando encontra espaço aqui, transforma aqui e transforma aqui. Quem está entendendo isso? Por isso que vidas transformadas não pode ser numa padronização. Porque Jesus pegava tão pesado com os fariseus às vezes, porque os fariseus fizeram uma fé viva, transformaram uma fé viva em uma fé morta. Um dia eu estava conversando com o filhão, falei: filhão, grava isso. A tradição ela é boa. O que é ruim é o tradicionalismo. Eu não estou falando como igreja tradicional, não. Estou falando da tradição, ela é boa. Nos nossos dias, que não existem sendo tantas festas, quando a gente vai naquelas festas tradicionais, não é bom? Fala assim, pô, que legal, que maneiro e tal. A tradição é a fé viva daqueles que morreram, porque conseguiram deixar um legado. Mas o tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivendo. Tradição é a fé viva daqueles que morreram. Hoje nós estamos vivendo uma tradição cristã. Qual é? O encontro, a celebração. Mas o tradicionalismo vem com aqueles ais que os homens vêm colocando coisas que não tem nada a ver, colocando uma padronização que o próprio Cristo está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. O tradicionalismo mata, ele destrói, ele não transforma. O tradicionalismo ele só consegue te levar a uma morte cada vez mais real na sua espiritualidade. O tradicionalismo é maléfico. O tradicionalismo é um câncer, principalmente para igrejas históricas como a nossa, que é uma igreja batista. Ele consegue acusar um ser humano, ele consegue colocar alguém na parede e espancar, atirar, mas não consegue estender as mãos para restaurar. Mas a tradição não. A tradição mostra que nós devemos amar quem está nos fazendo mal. Que isso? Que você está colocando a tradição como ensinamento do Cristo? Então o que não seria o ensinamento do Cristo, senão uma tradição que vem passando de anos e anos, e há mais de 2000 anos atrás, ainda nos nossos dias, continua transformando pessoas. Continua transformando pessoas.
E olha, há de convir que todos aqueles que são alcançados pela palavra são pessoas diferentes. Por isso que segue aquele pensamento dos antigos, e eu acredito que vocês já ouviram. Uma vez quem está em Cristo, nova criatura é. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí vem e a gente coloca um pouco de Gálatas e fazendo uma adaptação à nossa realidade. Gálatas capítulo 5. Aí vem e a gente cita aquilo. Quem rouba, não rouba. E quem mente? E aquele que fazia maldade com o outro? Meus irmãos, eu já fui muito usado nas minhas caminhadas. 6 anos que eu estou indo para o Evangelho, mas já peguei casos que a pessoa falou assim, a outra não pode fazer desse jeito. E como pastor, a gente se sente como tendo que solucionar o problema de todo mundo, não é isso? Que acontece com nós, pastores, pais, líderes. Não é isso? E a gente vai lá e fala, puxa, tem que resolver, mas o nosso coração pesado, mas a pessoa fala, tem que fazer desse jeito, pastor, você disse disso, a Bíblia diz. Olha, quando pessoas querem acusar, elas citam tanta Bíblia. E aí você toma atitude e vê às vezes as pessoas saindo para o mundo, e a gente fala assim, Senhor, tem de misericórdia, porque uma vida é preciosa aos teus olhos. Aí do nada, passa algum tempo, a pessoa estava chateada com a outra, e aí você como pastor teve que agir para tentar conter uma ponta ou outra, mas passado algum tempo, depois você descobre que está tudo bom de novo, só tem um detalhe, a pessoa já não está mais no nosso meio. E a gente para e fala assim, existem pessoas que não conseguiram mudar ainda. São sanguinárias. Enquanto não conseguem expor aquilo que estás fazendo mal, prejudicando o outro, não sossegam, porque na verdade não querem solução, querem confusão. Os que andam na luz são diferentes. Não criam armadilhas, não criam situações, simplesmente andam na luz. E há de convir que andar na luz é andar em uma constante exposição. O que sou na igreja, sou em casa, sou no trabalho, sou na rua. O que me vem aqui, me enxergo em qualquer lugar. Por quê? Porque minha vida já não é mais minha vida agora é de Cristo. Então as posturas que tomo aqui, eu tomo em qualquer lugar, porque a minha vida já não é mais a antiga vida, a minha vida agora é uma nova vida. E mesmo que tenha lá os pormenores, as fragilidades, os tropeços, às vezes as coisas incontestáveis, está repreendido. Coisa do cão. Estou quase ali na porta e falar, respeita a igreja, meu santo. Respeita. Está repreendido. Toda hora, na hora de se reparar, começa. 2 vezes parei o carro aqui na esquina, logo nisso que a gente voltou, arrebentaram a lateral do meu carro. Aí eu fui lá, coloquei, dei um jeito na lateral. Sexta-feira saí do jiu-jitsu feliz da vida, fui mais uma faixa, meu negocinho no minha faixa, Mona, teve graduação, ela, e aí? Eu ganhei mais uns paradapos na minha faixa, mas que felicidade. Entrei no carro, não percebi nada. Quando cheguei em casa, fui abrir o portão, eu li. Meus irmãos, se for olhar ali, tá a lanterna quebrada, a lateral quebrada, afundada. Todo mundo sabe que aquele ali é meu carro, mas são incapazes de assumirem os erros deles. O carro estava lá na esquina. Eu não sei como o abençoado ou abençoada arranhou o carro. Aí eu cheguei em casa, a Mona, falei, mano, aconteceu um negócio, o carro, Mona foi dar uma olhada lá no carro.
Ela falou, Diego, o que aconteceu? Eu falei, Mona, é o capeta tentando tirar minha alegria dos esparadrapos na minha faixa. Deixa eu ficar feliz essa noite, amanhã a gente pensa no problema. Mudanças, vidas transformadas, são vidas que demonstram mudanças. Mas não existe uma padronização, porque cada um tem um caminho, cada um tem uma velocidade, cada um tem um tempo de entendimento. Nós não somos iguais. Deus fez cada um com individualidades. O que um entende rápido, o outro vai de repente demorar um século para entender. Mas espera aí, não coloque para fora do barco. Ele apenas está vivendo no tempo dele, mas ele vai chegar lá. O nosso chamado não é criar barreiras, é construir pontes. E quando nós não construímos pontes, nós estamos mostrando para os outros que, na verdade, nós estamos valorizando mais o tradicionalismo que mata, e não a fé que transforma. Não pode ser desse jeito, tem que ser diferente. Tem que ser diferente porque o Evangelho nos fez diferentes. E ser diferente não significa dizer que não tenhamos que contextualizar. Um dia eu ouvi sobre essa parede preta, né? Pintou preto. Eu não queria pintar, não, mas foi um negócio. Vamos embora. Por quê? Porque tem que transmitir bem. A cor clara atrapalha um pouco, muita sombra, aquele negócio todo querendo chegar à perfeição, para quem tem que, vamos embora pintar. Aí um dia eu ouvi certa coisa, e eu falei, se tivesse andando junto, não falaria isso. Porque se tivesse andando junto, entenderia o porquê a parede foi pintada de preto. Sabe qual o problema às vezes? É a aproximação. Às vezes a gente julga uma causa antes de buscar o significado dela. E a gente julga como sendo juízes, como sendo os certos. Mas a grande verdade, estava aqui refletindo mais cedo, Provérbios capítulo 20, de número 20, verso de número 11 diz, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. O que significa isso? O que significa nós só demonstramos aquilo que de fato somos no nosso interior. A boca fala, vocês podem completar? O que o coração está cheio. Foi num momento de grande exaltação. A boca fala o que o coração está cheio. Judas estava com Jesus dizendo, oh meu Senhor. Aí Jesus olha para Judas e fala, vai lá e faz o que você tem que fazer. E a Bíblia diz que naquele ato ali, um pouco antes dessa palavra, o próprio capetão entra na vida de Judas. Aí Judas ceia com Jesus. Mas na hora da celebração, Judas sai. E quando volta já com as... Volta já com as... Eu tenho que mostrar que eu sou diferente. Eu não posso falar mais nada. Me toquei aqui, o Espírito Santo... Eu estava dirigindo esses dias, eu falei, Senhor, eu preciso ser igual o pastor Márcio Valadão, pastor. Senhor, me ajuda, porque eu estou chamando todo mundo no trânsito de cabeçudo, Senhor, me ajuda. Que toma fechada, fala, ô cabeçudo.
Mas me ajuda, Senhor, eu quero falar igual o pastor Márcio Valadão, ô abençoado, não faça isso. Me ajuda a te ajudar. Meus irmãos, concluo. Vida transformadas, então seria o quê? A Bíblia dá muitos exemplos. Vida transformada seria como Pedro, Tiago e João. Pessoas sanguinárias, mas que não mudaram de um dia para o outro não, mas decidiram aceitar o chamado do Senhor e se lançaram no caminho. E à medida que andavam com Jesus, eles eram transformados. Eu gosto de refletir sobre João, porque João era brabo. Mas no final da vida dele, ele escreve as suas cartas dizendo: amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos. Isso é transformação. Ainda tem gente que fala assim: eu sou brabo mesmo, eu não mudo, Deus não muda. Muda, se submeter a andar com Jesus, muda. Não vai ser de um dia para o outro, mas andando com Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Não vai mudar se você está colando com o pecado, aquela velha máxima. Eu estou aqui, o pecado está ali e Jesus está ali. Cadê os que vão se batizar? Foi isso? Está ali. Estou aqui. Jesus, eu não quero mais errar, eu vou jejuar. Aí, Senhor, me ajuda a vencer o pecado. Você está jejuando por causa do pecado. Você está se aproximando de Jesus ou você está citando o pecado no seu jejum? Que difícil isso, né? Estou jejuando para não pecar, mas no meu jejum eu estou citando o pecado, então eu estou me aproximando. Dizer como é? De Jesus e do pecado. Mas aí eu jejuo falando: Senhor, eu quero te conhecer, eu quero ser mais íntimo do Senhor. Eu sou falho mesmo, mas tem algumas ziquezinhas na minha vida, mas eu quero te conhecer, eu quero assistir do teu Espírito. Aí você está aqui, você está se aproximando daquilo que está te perturbando, ou você está se aproximando de Jesus que é a solução? Vamos lá, na prática, você está se aproximando de quem? De Jesus ou do pecado que está te perturbando? De Jesus. Então só tem uma forma de você se afastar do pecado, é se aproximando de Jesus. Não tem outra forma. Por isso que as pessoas transformadas são as pessoas que andam com Jesus. Gosto também de Pedro, porque mesmo na época do medo dele, ele depois de 3 anos já estava tão transformado, que quando Jesus foi preso, ele foi acompanhando Jesus, as pessoas o conheceram pelas roupas dele e o conheceram pelas palavras dele, porque ele falava como Jesus falava, ele se vestia como Jesus se vestia. Andar com Jesus é transformador. Eu entendo que vidas transformadas, como exemplos bíblicos de Maria Madalena. Uma mulher que tinha uma vida mais promíscua, mas que dizem os autos, os historiadores, que provavelmente se tornou uma missionária, levando provavelmente, salvo engano, acho que a região da África, agora faltou lembrança aqui, ao conhecimento do Senhor. Entendem isso? Tomé, que mesmo questionando, depois deixou um legado incrível para aqueles irmãos onde Paulo foi pregar. Eles falaram assim: Paulo, tá bom que você falou, mas agora eu tenho que ler para ver se bate com o que está aqui. Esses irmãos são conhecidos como os bereanos. Da onde eles surgiram? Provavelmente foi Tomé que os evangelizou. Eram pessoas que não apenas iam pelo que falavam, mas tinham que conferir para ver se estava direitinho, uma fé coerente.
essas vidas transformadas são exemplos que às vezes não apenas olhamos aqui na palavra, mas enxergamos na vida de cada um de vocês. Gálatas capítulo 5 vem dizendo algo que eu gosto, que é o versículo de número 25, que diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vidas transformadas. Você pode ficar sobre os teus pés? Quero fazer 3 convites. Primeiro, talvez você venha ao nosso meio, venha aqui até celebrar, mas você ainda não confessou que Jesus é o Senhor da sua vida. Você ainda não confessou. Essa é a manhã para isso. Segundo, pode ser que você até conhece o Senhor, mas está longe do caminho do Senhor e deseja voltar. Essa é a manhã para isso. E terceiro e último, talvez você está no nosso meio, nada te impede, mas você ainda não testemunhou que é de Jesus, uma vez já tendo tomado essa atitude, você ainda não testemunhou que é de Jesus através do batismo. E entende que precisa tomar essa atitude. Eu vou pedir para eles cantarem um pouquinho, em seguida vou orar. Se você estiver inserido em esses 3 níveis, eu queria muito orar com você e por você nessa manhã. Vamos cantar um pouquinho?